Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Se o grão que cai na terra não morre e fica só, se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Pois era necessário um só sofrer por todos, e assim os separados formarem um só povo. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com os seus
discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Pedro respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras no mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha,
disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: está dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-no na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras,
Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quando a túnica era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo, disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia muito solene para eles. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. A ele que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outro, a Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram, olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e óleos. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho sede. O nosso Senhor Jesus Cristo do alto da cruz, dizendo: tenho sede. Será que era de água que o Senhor estava com sede? Tenho sede. Tenho sede não era de água, era de almas. Tenho sede das almas, para todas as almas triunfar em meu reino. Essa é a lógica do nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: tenho sede. Vemos nesse Evangelho da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, Pilatos, uma autoridade política na época. Pilatos costumava soltar um preso antes da festa da Páscoa dos judeus.
E Pilatos era do coração dividido, O povo gritou para soltar Barrabás, que era um bandido, e flagelar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Pilatos, sendo uma autoridade máxima, tinha condição de não soltar o Barrabás e libertar Jesus, que foi entregue aos sumos sacerdotes por um dos seus discípulos que o traiu, Judas o Iscariotes. E Pilatos, e por isso que Jesus argumenta a Pilatos: quem me entregou a ti tem culpa maior. E de quem Jesus está falando? Está falando de Judas o Iscariotes, que era um egoísta, um ganancioso. E depois Pilatos, do coração dividido, sendo uma autoridade máxima do coração dividido, mandou soltar Barrabás, que era um bandido, e flagelar o Mestre Cristo Senhor. E depois o nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, nos últimos momentos, disse: tenho sede. Estava com sede de almas, para todas as almas triunfar em seu reino. E depois que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou o seu Espírito, foram tirar os corpos da cruz e pediram a Pilatos. Por que foi preciso de pedir a Pilatos? Porque Pilatos era a autoridade máxima. E Pilatos o autorizou. E quebraram as pernas dos crucificados. Quebraram as pernas de um e depois de outro. E o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Um soldado veio com uma lança e golpeou o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, transpassou o coração de Cristo Senhor. E imediatamente saiu sangue e água. E saindo sangue e água, nasceu o sacramento da Igreja. Nasceu o batismo e a Eucaristia. Do sangue nasceu a Eucaristia, da água o batismo, que todos nós somos ungidos em Cristo, somos o povo sacerdotal. Nesse momento que o coração de Cristo Senhor foi transpassado, que nasceu o sacramento, o batismo da água, que todos nós somos ungidos em Cristo, do sangue a Eucaristia. E depois José de Arimateia e Nicodemos tiraram o corpo do Senhor da cruz e colocaram nos braços da Senhora da Piedade, da Senhora das Dores, aquela que o gerou em seu ventre glorioso, e hoje recebe o seu filho morto nos braços com o coração transpassado, e é sepultado Cristo Senhor, e Nossa Senhora da Soledade fica na solidão, mas sabe que seu filho vai vencer, vai ressuscitar. Colocou o seu filho no sepulcro, o seu coração ficou ali no sepulcro junto com Cristo Senhor, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. A dor que Cristo Senhor passou no corpo, Maria Imaculada passou na alma. A dor que o Mestre Cristo Senhor
passou exteriormente no corpo, a Senhora das Dores passou interiormente na alma. O coração de Cristo Senhor transpassado na cruz, Cristo Senhor não sentiu que já estava morto fisicamente, mas a Imaculada Senhora das Dores sentiu tudo na alma. O coração de Maria Imaculada, a alma de Maria Imaculada foi transpassada naquele momento. Permaneçamos com Maria Imaculada, Senhora das Dores, a Senhora da Piedade, a Senhora da Soledade, e façamos tudo o que Cristo está nos dizendo, que somos o povo sacerdotal, somos ungidos em Cristo e vamos semear justiça, paz e amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação.